o PP, o Partido Progressista, que faz parte da chapa de apoio a Jair Bolsonaro nessa campanha de reeleição, acionou o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pedindo a cassação do deputado André Janones do Avante. A informação foi divulgada pelo ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, ministro Ciro Nogueira. Na representação, o PP acusa Janones de espalhar mentiras e ódio com o intuito de enganar a população e atacar a democracia. O documento cita ainda um recente precedente que cassou o diploma de um parlamentar bolsonarista justamente por divulgação de notícia falsa e ofensiva. Deputado Francischini, não foi isso, Yuri? O deputado Fernando Francischini, deputado estadual, ele foi cassado pelo TSE porque na eleição de 2018 ele havia divulgado vídeos que eram, de novo, a história das urnas, comprovadamente inverídicos sobre o que acontecia nas urnas naquela eleição. Mas a você eu pergunto, e o Caio até passou por isso, e a responsabilidade das redes que transportam, especialmente o YouTube, o Twitter, que transportam os tweets de André Janones, os vídeos dos podcasts preparados pela campanha bolsonarista. Cadê a responsabilidade delas e, principalmente, cadê o acordo assinado com o TSE? Pois é, ele funciona de algumas formas, né, Márcio? Às vezes você vê algumas postagens que falam sobre eleições e entra aquela mensagem automática, da mesma forma que havia em relação à Covid. Mas a remoção de conteúdo é pouco diante do que a gente está vivendo. É fato que é uma missão de enxugar gelo, mas também isso não é um problema só aqui do Brasil. É importante a gente deixar isso muito claro. As plataformas têm sido cobradas já há algum tempo sobre a disseminação de uma série de conteúdos que são inadequados para um debate público saudável, que as redes sociais se tornaram a nova ágora, né, no sentido de ser a arena de debate de questões públicas, de interesse das pessoas. Isso é um fato. A grande questão é o tamanho do poder que cada plataforma tem para fazer a moderação do seu ambiente, tornar esse ambiente mais ou menos saudável, e existe naturalmente não é exatamente uma contradição, mas existe um trade-off que precisa ser feito. Quanto mais engajamento, mais voracidade, mais extremado é um debate, quer dizer, na verdade, quanto mais extremado é um debate, mais engajamento há. Mais engajamento, mais dinheiro para as plataformas também. Não só para quem monetiza, para quem ganha por meio dos seus próprios canais, mas para as próprias plataformas isso também gera uma série de recursos, né? Prender a audiência do usuário, por mais nocivo que isso seja para a própria formação da pessoa, acaba sendo interessante para as plataformas. Mas então estaremos presos nisso para sempre? Em toda eleição a gente vai ter essa corrida de gato e rato? Olha, eu acho que um pouco a gente precisa entender que a dinâmica de informação está aí, ela está colocada. Exato. Então não dá para a gente fingir que as notícias falsas vão desaparecer porque teve uma posição mais firme do Supremo Tribunal Federal. Isso não vai acontecer. Mas eu acho que tem um ponto que vale a pena a gente destacar em relação a esse tema e que está chamando a atenção do Judiciário. A gente viu isso em outro posicionamento recente do ministro Alexandre de Moraes, que é a ideia dessa nova geração das fake news, onde você cria veículos com aparência ou funcionamento de um veículo de imprensa e você dissemina a informação falsa por meio desse canal. Ou você usa informações verdadeiras, consolida essas informações de uma certa forma para chegar a uma conclusão que não é verdadeira. Isso tudo é uma manipulação da informação levada ao eleitor, levada aos leitores, telespectadores, internautas em geral, que precisa ser combatida de alguma forma. Então, me parece que por mais que todos os lados ali, o lado do presidente Jair Bolsonaro, falando em liberdade de expressão, tem ali os seus argumentos também, mas a gente precisa prestar atenção que muitos desses canais que a gente está discutindo aqui nessa ação são canais desenhados, montados, criados com o objetivo de parecerem veículos de imprensa. Só que eles não são veículos de imprensa. Eles são canais que servem a um propósito específico com um intuito comercial muito ligado a essa política de monetização. Muitas vezes até os nomes são parecidos. Os nomes têm o objetivo de replicar nomes tradicionais de veículos de comunicação. Isso tudo é pensado com o objetivo de enganar, de manipular, de levar o eleitor a uma conclusão equivocada que seja favorável a um político, a um candidato ou a uma pessoa de interesse qualquer. Pode ser em qualquer área, não é uma exclusividade das eleições. E por mais que a gente espere que as pessoas sejam cada vez mais responsáveis, mais bem informadas
e filtrem melhor a informação que recebem, a gente sabe que é muito bem feito esse tipo eu vou chamar de artimanha, de vender uma informação que não é verdadeira, com toda uma cara verdadeira. Todo mundo tem alguém próximo, né, da família, eu imagino, né, os nossos telespectadores, qualquer um tem alguém da família, alguém muito próximo que lida com a gente, que é jornalista, que vive de informação e que às vezes repassa para você uma informação, faça que tem toda a cara de notícia falsa, mas a gente é muito óbvio, a gente vira e fala, mas pelo amor de Deus, não termina mais isso, e é o tempo todo. No meu grupo de colegas do colégio, eu recebo todo dia mensagens falsas, claramente falsas. E é claro que quem repassa sabe que é falso. Não, Yuri, eu estou falando de pessoas que estudaram em bons colégios, que estudaram e têm formação. Propositalmente repação isso. Não, eu vejo casos em família. Às vezes a pessoa não percebe, ela está reproduzindo. Pelo volume de notícias que eu recebo falsa. Não, mas eu estou te falando, porque a gente fica imbuído nesse contexto da comunicação e às vezes para a gente é muito claro. E às vezes mesmo para as pessoas com boa formação não é fácil discernir o que é fake news e o que é a informação falsa. Eu já recebi de encaminhar títulos, né? A pessoa não clica na matéria, não lê a matéria, ela está disseminando uma chamada. Eu já recebi de altos executivos o fake news e a pergunta: isso é verdade, Raquel? Aconteceu mesmo? Juro para você. Não, por exemplo, de pessoas altamente qualificadas, de você falar. Eu me lembro até do caso da Cristina Kirchner, quando teve um atentado, que se diziam que o revólver era de brinquedo, não sei o quê, e a pessoa me encaminhou e falou: nossa, isso aqui está repercutindo tanto, e era assim, absolutamente fake. E um alto executivo. Então, assim, é comum. É mais engenhoso do que a gente imagina para capturar a atenção das pessoas e a boa-fé das pessoas. Não, só jogar para o Felipe dando o exemplo de ontem. A gente recebeu nas redes sociais um vídeo do general Heleno falando que... como é que era exatamente o tom do vídeo? Ele falando que não houve o debate com Haddad porque ele estava com medo de um atentado. Nós estamos preocupados com a possibilidade de um atentado. Tudo levava a crer que era Tarcísio e Haddad feita a ação criminosa ontem em Paraisópolis. Mas era referente a 2018, Felipe Moura Brasil. Ou seja, o vídeo era correto, o vídeo era perfeito, mas quem lançou isso pela primeira vez quis parecer, usando a imagem do general Heleno, que era uma coisa recente, falando da possibilidade de um atentado contra Tarcísio Gomes de Freitas. Pois é, Márcio, tem muita gente que acredita em tudo aquilo que recebe pelo WhatsApp, né? Muita gente que não se atualizou, que caiu na propaganda de um grupo político, seja ele qual for, que demonizou a imprensa, usando eventualmente alguns elementos passíveis de uma crítica legítima para desqualificar o todo. E aí você tenta deslegitimar o trabalho da imprensa como fonte de informação e acaba legitimando essas fontes oficiais, quer dizer, os políticos e os seus militantes e os seus propagandistas, como fontes de informação crível, real. E muita gente vai caindo sem que essas mensagens venham, inclusive, com o responsável. Quer dizer, qual é a empresa, qual é a pessoa que é responsável por aquela disseminação? Quem é que, eventualmente, vai responder judicialmente se aquilo tiver uma notícia falsa, se aquilo tiver, eventualmente, um crime contra a honra, calúnia, injúria, difamação a respeito de terceiros? Muitas vezes não tem nada naquela mensagem encaminhada. E muitas vezes vem com aqueles gritos, assim, né, de olha isso, uma coisa asquerosa que estão tramando e tal. Tem toda aquela cara que a gente reconhece, porque a gente trabalha no mercado da comunicação e está acostumado a distinguir o que é notícia e o que não é. Tem toda a cara de fake news, mas muita gente, e aí eu discordo da expressão que a Raquel usou, embora eu tenha entendido perfeitamente o que ela falou. E tem muita gente na elite que passou pelo sistema de ensino formal, que tem qualificação profissional, eventualmente que está acima dos 5 salários, mas que tem uma má formação em nível literário, intelectual, muitas vezes, para poder filtrar esse tipo de notícia. Eu não acho que haja uma boa formação assim, nesse sentido, de uma maneira geral, no Brasil. A gente ainda é um país em que a literatura não tem grande presença, que as pessoas não têm grande domínio da linguagem
E isso interfere nesse tipo de filtragem. Então, são pessoas, mesmo na elite, muito suscetíveis à manipulação política. E essa realidade a gente está enxergando todos os dias. Acho que seus amigos empresários não vão gostar disso. Não tem problema. Só queria complementar um ponto. A Clarissa estava falando, não adianta a gente achar que a fake news vai sumir com as ações do TSE. Concordo com você, só que eu acho que tem uma diferença entre o que é orgânico e o que é organizado. Sim. E eu acho que o TSE está começando a se debruçar, ainda que de uma forma tímida, e talvez essa ação seja um início, e o próprio inquérito das fake news, é que tem muita coisa muito mais organizada do que a gente imagina e do que a gente ainda tem clareza. E eu acho que essas organizações que chegam a ser organizações criminosas, isso é possível, coibir e desbaratar. É muito difícil você coibir o tiozão do Zap, certo? Mas a organização criminosa que trabalha para um partido político ou para um interesse comercial e político específico, essa tem que ser perseguida e essa tem que ser desbaratada, sim. E eu acho que é possível, é difícil, mas é possível. E é importante essa diferença, justamente para rebater o argumento de que isso é perseguir o tio, a tia do Zap. Que é a liberdade de expressão, de quem não é ganha isso. com essa monetização é uma ação-chave para que esse processo seja possível, porque a gente sabe que quando a gente lida com uma disseminação de informação no volume que a gente tem hoje, ou você pega e acerta aonde incomoda, ou você não consegue dar um exemplo que ajude a coibir isso de alguma forma.